Olá, sejam muito bem-vindos à nossa jornada, à nova era das consultorias jurídicas. Nós temos um encontro marcado todos os dias ao meio-dia para falar sobre direito consultivo, direito digital, para falar um pouquinho a respeito de consultoria jurídica. É isso mesmo, nós vamos falar sobre advocacia consultiva digital, vamos falar de escritório 100% digital, vamos falar como ganhar dinheiro com demandas nessa área, vamos falar como que você pode modificar a realidade da sua advocacia e eu tenho certeza que nós teremos dicas muito importantes para vocês. Então nós vamos começar hoje falando a respeito de 3 importantes demandas para que você ganhe dinheiro no digital. Primeira coisa que eu quero te explicar é que a finalidade dessa jornada é trazer para você insights importantes sobre trabalhos que você pode fazer 100% digital, que podem te render valores mensais e trazer um pouco mais de estabilidade para a sua advocacia. Então hoje eu vou falar sobre 3 importantes demandas que nós temos na área da advocacia consultiva digital e que pode render honorários importantes para o seu escritório. Todos eles estão longe de ser do contencioso, nós não estamos falando aqui de processo, nós não estamos falando aqui de judiciário, nós estamos falando de uma maneira mais inteligente de operar o direito, nós estamos falando de uma maneira mais inteligente de resolver problemas sem chegar até o judiciário, porque nós sabemos que chegando no judiciário nós gastamos tempo, energia, dinheiro e as demandas são muito longas e não trazem a resposta que os nossos empresários precisam. Então toda vez que eu falar de direito empresarial, que eu falar de direito digital empresarial, eu estou orientando demandas que não estão no judiciário. A gente tem que fazer o máximo possível para não chegar no contencioso, porque direito empresarial, meio empresarial, mercado empresarial e judiciário não combinam, como dizem lá no interior, não ornam, porque o judiciário não tem a mesma velocidade que nós temos no meio empresarial e isso pode trazer vários prejuízos para a empresa. Hoje eu vou falar de 3 demandas importantíssimas para você ganhar dinheiro com a advocacia consultiva digital. E olha só, nós temos vários depoimentos de vários alunos dizendo que acompanharam outras jornadas, implementaram no seu dia a dia e conseguiram excelentes resultados com a consultoria. Eu fico muito feliz quando isso acontece. Então, se você está assistindo a nossa jornada, se você está tendo novos insights, se você consegue aplicar aquilo que eu estou ensinando aqui, depois manda um recadinho, deixa aí uma mensagem pra gente, porque isso me incentiva a trazer cada vez mais coisas bacanas para vocês. Quais são as demandas que nós vamos falar hoje, que são demandas importantíssimas pra gente ganhar dinheiro na advocacia consultiva digital? Tem muita gente que fala, Alessandra, parece até um sonho, você tá falando de ganhar dinheiro sem trabalhar com contencioso? É isso mesmo, estou falando de ganhar dinheiro com escritório 100% digital, inclusive eu já tô aqui em casa, ó, tô no escritório de casa, falando com vocês. Hoje eu vou fazer todas as minhas reuniões aqui de casa, tanto na segunda quanto na sexta. Eu procuro não sair de casa justamente para evitar o trânsito, para evitar perder tempo, porque são 2 dias muito corridos na área de advocacia e a gente consegue atender no escritório 100% digital. Quais são as demandas que nós vamos falar hoje, que são filões, assim, coisas muito bacanas para você ganhar dinheiro com direito consultivo digital? Primeira delas, registro de marca. Depois nós vamos falar de contrato entre especialista e lançador e também vamos falar de termos de uso e políticas de privacidade. A primeira coisa que eu quero esclarecer para você é o seguinte: quando eu falo de consultoria jurídica, eu estou falando de uma atividade privativa de advogado, tá? Então, se você for ver lá na lei que disciplina as atividades privativas do advogado, consultoria jurídica é uma delas. Então, consultoria jurídica é atividade privativa de advogado. Porém, algumas coisas que eu vou falar aqui para vocês não são privativas de advogado. Então, se você estiver prestando esses serviços a título de consultoria jurídica, é privativo de advogado. Agora, se você quiser, por exemplo, fazer um registro de marca, Alessandra, eu não tirei ainda minha OAB, então eu não posso trabalhar com coisas que sejam privativas de advogado. Registro de marca não é privativo de advogado, tanto que várias agências de publicidade fazem registro de marca. Primeiro item que eu quero falar para vocês, que é uma demanda que dá para ganhar dinheiro e que você consegue orientar bem o seu cliente, mesmo sem a carteirinha da ordem, porque não é atividade privativa de advogado, é registro de marca. Eu sempre oriento os meus
clientes para que eles não façam registro de marca com agências de publicidade, agências de marketing. Por quê? Porque geralmente quando essas agências fazem o registro de marca, elas fazem simplesmente uma consulta ao banco de dados do INPI. Quando você leva isso para um advogado ou para alguém que tem conhecimento jurídico, a pessoa tem a possibilidade de fazer uma análise de viabilidade mais abrangente que pode facilitar muito as suas decisões com relação ao seu negócio. O que seria uma análise um pouco mais abrangente? Além de fazer a consulta lá no banco de marcas do INPI, nós também consultamos alguns outros órgãos para posicionar o nosso cliente se aquela marca é uma marca viável ou não. Eu economizo tempo e economizo dinheiro. Alessandra, mas eu só não posso registrar uma marca se ela já estiver registrada no INPI, é verdade? Sim, é verdade. Mas às vezes aquela marca já está sendo usada na junta comercial e não é interessante para o teu cliente que uma empresa que já esteja estabelecida no mesmo ramo, que já tem o nome na junta comercial e que tenha visibilidade, venha colidir com a sua marca. Ou então, às vezes, o registro.br, do .com.br já está sendo utilizado. Então, tudo isso você tem que pontuar para o seu cliente, sempre com o objetivo de que ele economize tempo e dinheiro. E aí, ele que vai analisar se ele quer levar aquilo adiante ou não. Então, primeira dica que eu vou dar sobre um trabalho bacana de se realizar, não é um trabalho complicado de se fazer. Quando alguém começa um negócio, o correto é que a primeira coisa que a pessoa faça é procurar alguém que tenha conhecimento específico para fazer o registro de marca. Você faz isso mediante procuração, tá? Vou repetir, não é trabalho privativo de advogado, então mesmo que você ainda não esteja com a ordem, registro de marca é algo que você pode oferecer. Oferecer especificamente como um trabalho avulso, tá? Se ele estiver dentro de um plano de consultoria jurídica, aí ele vai entrar como privativo de advogado, porque a consultoria é privativa de advogado, tá? Mas o registro de marca em si não é. Então você pode dar orientações a respeito de registro de marca nas suas redes sociais, você pode gerar autoridade naquela área para auxiliar o seu cliente e para angariar vários clientes com relação a essa necessidade que é registro de marca. Para isso você precisa ter um conteúdo bem bacana lá no seu Instagram, você precisa resolver dúvidas com relação a esse assunto, você precisa conhecer um pouco mais aprofundado. Quando alguém chega para você e diz, olha, eu tenho um projeto super bacana, eu tenho uma marca para registrar, qual é a primeira coisa que você tem que fazer? Primeira coisa que você vai fazer é uma consulta, anota aí, uma consulta no banco de marcas do INPI. O órgão responsável por registro de marca no Brasil é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, INPI. Então, a primeira coisa, você vai fazer uma consulta para verificar se aquela marca que o seu cliente quer registrar já é uma marca registrada, se alguém já é detentor daquela marca ou se ela pode ser registrada. Quando você faz o registro no banco de dados do INPI, que é gratuito e você faz de maneira online, se aquela marca já tiver algum pedido de registro, você consegue abrir esse pedido de registro e verificar quais são as características desse pedido. Pode ser que aquela marca que a pessoa esteja querendo registrar seja numa área totalmente diferente da sua. Significa dizer que você vai conseguir registrar porque não batem os quinais. O que são os quinais? Código Nacional de Atividade Empresarial. Então, quando você registra uma marca, você vai registrá-la sob um KNAI, que é o Código de Atividade. Eu quero fazer a minha marca para vender coisas na internet, artigos de roupa, boné, squeeze, essas coisas. Então, você vai lá procurar o Código da Atividade relacionado com aquilo para registrar a sua marca. Pode ser que você me diga, olha, mas tem uma marca já registrada com o nome da minha marca, mas ela não tem nada a ver com venda na internet, não são camisetas, não são artigos assim, é uma área totalmente diferente. Eu posso registrar essa marca? Aí você vai verificar a possibilidade delas se confundirem ou não. Se você perceber que é uma área totalmente diferente, você pode pedir o registro. Por que eu falo da análise de viabilidade? Você precisa saber se aquela pessoa que pediu aquele registro, ela já tem notoriedade, já tem conhecimento na área, se os clientes já conhecem, já tem uma referência daquela marca ou não. Porque senão pode acontecer também de quando vir aquela marca na cabeça do cliente, se relacionar com uma outra área que não a sua. Então isso tudo faz parte da análise de viabilidade que você deve fazer e você precisa trocar essa ideia com o cliente para que ele verifique, junto com o departamento de marketing dele, se é interessante ou não seguir com o registro daquela marca. Então, primeira coisa que você faz,
registro da marca no banco de marcas do INPI, primeiro item. Eu gosto também, deixa eu até colocar aqui para vocês, ó, eu vou colocar uma imagem falando com relação ao registro de marca. Vou falar o que eu utilizo. Opa, só que aí ficou o contrário, né? Deixa eu virar aqui. Aí, assim. Senão acho que vocês estavam vendo ao contrário, né? Eu de um lado e a imagem do outro. Então, olha só, quando eu faço um registro de marca, coloquem aí pra mim se vocês estão vendo a imagem corretamente, registro de marca, análise de viabilidade, coloca no chat aí pra mim se tá ok. Então, eu costumo, primeiro, registro no banco de marcas do INPI obrigatório, sempre tem que fazer porque o órgão responsável pelo registro de marca é o INPI. Só que eu também gosto de fazer um registro na junta comercial, lembrando que a junta comercial é de âmbito estadual, para verificar. A Dani está dizendo, sim, estava ao contrário, agora está ok. Valeu, Dani, obrigada. Eu sempre faço um registro, eu sempre faço uma consulta também na junta comercial do estado que a marca está sendo registrada. É até legal você fazer em outros estados se ela tiver um âmbito que excede o estado dela, tá? Por quê? Porque às vezes tem alguma empresa que registrou a denominação da empresa ou o nome fantasia com aquele nome de marca. Você vai me dizer, Alessandra, se já tiver registrado na junta, eu posso registrar no INPI? Pode. Quem é o detentor da marca é quem tem o registro no INPI. Mas às vezes não é indicado se for uma marca muito conhecida, porque vai colidir. Pode ser que as pessoas confundam a marca com aquela outra empresa que não tem nada a ver com a sua, entendeu? Então eu gosto de fazer um registro, uma pesquisa na junta comercial e ver qual é a abrangência daquela empresa, caso ela tenha o registro com aquele nome de marca que eu tô querendo registrar. Isso se chama análise de viabilidade, tá, gente? E eu também gosto de pesquisar no registro.br. O registro.br é o responsável pelos domínios no Brasil. Por quê? Porque para uma marca que vai trabalhar com e-commerce, é importantíssimo ela ter o .com.br, porque intuitivamente as pessoas vão procurar o nome da marca .com.br e às vezes esse domínio já está sendo utilizado por outra marca. Aí a gente vai conversar, você vai me dizer assim, Alessandra, mas se eu tiver a marca no INPI, eu não posso exigir que aquele domínio seja meu? Em regra, pode, desde que a pessoa que comprou o domínio não tenha relação com aquele nome que você usou como nome de marca. Vocês estão me entendendo? Eu vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que a Xuxa queira fazer um e-commerce das coisas dela e ela quer colocar xuxa.com.br e ela tem a marca registrada Xuxa. Aí quando ela vai procurar no registro.br, ela vai ver que xuxa.com.br já está registrado. E aí ela pensa, poxa, a marca Xuxa é minha, tá registrada lá no INPI, então eu vou exigir que essa pessoa me repasse o domínio pelo valor que ela pagou. Isso é possível? É possível. Se a pessoa comprar um domínio que ela não tenha vínculo nenhum com a marca, o detentor da marca pode exigir que ela passe esse domínio para ele pelo mesmo valor que ela pagou. Qual o valor? R$40 se for um ano, R$80 se for 2 anos, que é o que o registro.br cobra. Agora, se aquela pessoa que comprou aquele domínio comprovar que também tem relação com aquele nome de marca, aí eu não posso exigir. Então vamos imaginar que nesse meu exemplo, o xuxa.com.br seja do Xuxa, o nadador. Não tem a Xuxa, que trabalha com as crianças, e o Xuxa nadador? Aí ela vai poder exigir que essa marca seja dela? Não, porque ele também tem uma relação com aquele nome, embora ele não tenha marca registrada. Ela tem a marca registrada, mas ele também consegue comprovar a relação com aquele nome porque é o nome, o apelido dele. Aí ela não pode exigir. Então aí quando acontece do .com.br já ter aquele nome de marca que eu estou tentando registrar, eu ligo para o meu cliente e digo, olha, a marca está liberada para registro no INPI, só que eu já analisei, tem uma empresa que utiliza esse nome como denominação da empresa dela, ela tem a abrangência X, ela é conhecida ou ela não é conhecida, e ainda coloco mais, olha, o registro.com.br
também tem um proprietário e aparentemente ele tem relação com essa marca, com esse nome, né? Porque a marca é da outra pessoa, é de quem está lá no INPI. Mas ele também tem relação com esse nome ou com essa marca. Quando eu coloco todo esse panorama para o meu cliente, eu dou a ele o direito de analisar se comercialmente é interessante ele seguir com aquele registro de marca ou não. Viabilidade jurídica tem, porque eu já pesquisei no banco do INPI e aquela marca não está registrada. Mas comercialmente eu também estou dando a ele o direito dele analisar se vale a pena seguir com aquele registro ou não. Vocês entenderam? Então essa é uma análise de viabilidade que ela é um pouco mais abrangente do que geralmente uma agência faz. Por quê? Porque a gente está enxergando outros elementos que são importantes para o seu cliente em termos comerciais. Nossa, Alessandra, então a gente está indo um pouco além do jurídico, porque o jurídico eu podia só olhar ali no banco e dizer para ele pode ou não pode, ou é viável ou não é viável. Sim, nós estamos indo um pouco além do jurídico porque a nossa intenção é essa, entregar um pouco mais ao nosso cliente, ir um pouco além porque a gente conhece de mercado, a gente conhece de viabilidade comercial, então a gente quer economizar tempo e dinheiro do nosso cliente. Então a gente consegue fazer uma análise um pouco mais abrangente. Alessandra, demora muito para fazer registro de marca? Hoje, em média, vai demorar uns 8 meses. Se você não tiver nenhuma oposição, você consegue em 8 meses dar ao seu cliente o certificado de registro da marca. Mais ou menos, pode ser um pouco mais, um pouco menos. Mas não é tão demorado assim. O trabalho maior que você vai ter será no início, para preencher todas as coisas que você precisa para mandar para o INPI. Depois de tudo isso preenchido, você só vai acompanhar isso. Quando que vai dar problema? Quando houver uma oposição. Quando alguém disser, olha, isso aqui não pode ser registrado porque existe uma relação jurídica com essa marca anterior a esse pedido que vocês fizeram. E aí a pessoa vai ter que comprovar isso. Então ela vai dizer, olha, parece muito com a minha marca, ou faz menção à minha marca, ou eu já tinha um pedido similar. Outra coisa, você tem que analisar quando já há pedido, se vale a pena seguir com o seu pedido ou não. Se os quinais baterem, mesmo que haja alguma coisa diferente que te permita entrar com o processo, pode ser que não seja interessante, porque você não quer retornar para o cliente uma negativa de registro de marca. Então tem que analisar com cuidado todos os elementos para verificar se aquela marca pode ou não ser registrada e se a probabilidade de alcançar esse registro é viável comercialmente ou se não é viável comercialmente. Eu já vi muita gente assim, a pessoa quer registrar uma marca, já tem a marca registrada, só que ela já fez um monte de coisa, já tem publicidade, ela fala, não, tem que registrar, ela vai lá e coloca um ponto no final da marca. Qual que é a probabilidade desse processo ser indeferido? Altíssima! Porque um ponto no final da marca faz com que o sistema te autorize a pedir o registro, porque o sistema faz uma comparação de caractere. Ele verifica que um caractere é diferente daquele outro que já está ali. Só que como esse caractere é só um ponto final, obviamente a sonoridade é a mesma, a grafia é a mesma e o nome é o mesmo. Então, esse processo muito provavelmente será indeferido. E aí eu pergunto a você, é viável comercialmente permitir que o seu cliente ingresse com um registro de marca que você sabe que vai voltar negativo? Que não vai ser um registro que vai se efetuar? Então, olha quanto tempo e quanto dinheiro ele não pode perder. Então, é importantíssima essa análise de viabilidade da marca para o seu cliente. Lembre-se, nós temos 2 objetivos: fazer o nosso cliente economizar tempo e dinheiro com segurança jurídica sempre. E aí você vai me dizer, Alessandra, e quando eu vou falar com o cliente a respeito de registro de marca, o que eu posso dizer para ele? Por que eu posso dizer para ele que é importante registrar uma marca? Ora, existem muitos motivos pelos quais ele deve registrar uma marca. Eu até coloquei um slide aqui para vocês, para que você tenha uma relação de argumentos para falar com o seu cliente. Quais as garantias que o registro da marca te dá? Olha aí, primeiro deles, uso exclusivo da marca.
Você tem os direitos sobre aquela marca, então o uso exclusivo é seu. Se alguém utilizar essa marca, você pode não só impedir que a pessoa continue utilizando, como também cobrar royalties por ela, pela utilização indevida, e ainda uma indenização, porque ela está usando algo que não é dela. O registro de marca é uma propriedade imaterial do estabelecimento comercial. É isso mesmo, quando você vai avaliar o estabelecimento comercial, quando você vai avaliar uma empresa, fazer um valuation, um dos itens que você contabiliza lá é a marca. E muitas vezes a marca é o bem mais importante e mais caro que uma empresa tem. Ele é um elemento incorpóreo, ele não é uma cadeira, ele não é uma mesa, mas ele pode inclusive ser o elemento mais valioso que a empresa tem. Então ele faz parte, ele é arrolado junto com os elementos incorpóreos do estabelecimento comercial. Então, uso exclusivo da marca é uma das garantias do registro. Depois, quando você acaba lá no INPI, vem um certificado de registro da marca, aí vem lá a marca, a logo e o seu nome como a pessoa que tem o direito sobre a marca. Outro item que você vai dizer para ele, olha, o direito de ceder o registro. Se você quiser permitir que alguém utilize aquela marca, você pode permitir que a pessoa faça uso daquela marca. Olha só que coisa importante. E aí, obviamente, você vai fazer uma cessão da marca que pode ser onerosa ou gratuita. Então, é o que muitas pessoas fazem quando cobram os royalties. Olha, você pode usar a minha marca, você me pague para a utilização dessa marca, que é um dos elementos que eu tenho direito, né? Nós temos aí também o direito de licenciar o uso da marca, que é exatamente isso que eu estou falando para vocês. Temos a legitimidade para zelar pela marca, então se qualquer pessoa tentar denegrir a marca, essa pessoa tem legitimidade para entrar judicialmente em favor, em prol da proteção da marca. E tenho legitimidade para impedir o uso indevido ou não licenciado dessa marca. Ou seja, eu posso garantir que o uso e a exploração dessa marca é de quem tem a sua concessão, é de quem tem o seu registro. Então, a pessoa, uma vez efetuado o registro da marca, ela tem todas essas garantias, olha, coisas importantes para você falar para o seu cliente. Então, quando você for fazer o seu Instagram, que vai virar o seu portfólio, para que todo mundo saiba que você registra marcas, que você conhece esse procedimento, olha quanta informação importante você já tem para passar para as pessoas. Então, registro de marca é um dos trabalhos que, primeiro, não é privativo de advogado, que todas as empresas precisam, principalmente atuando na internet. Antes a pessoa podia passar a vida inteira atuando com uma marca e ninguém copiava. Agora, quando eu coloco um negócio na internet, chove de gente para fazer coisa parecida, para copiar boas ideias. Então, a partir do momento que eu coloco alguma coisa na internet, é importantíssimo que eu tenha um registro disso, para que eu não tenha dor de cabeça futura. Então, primeira demanda importantíssima da advocacia consultiva digital, lembrando que se você estiver fazendo registro de marca dentro de uma consultoria, a consultoria é privativa de advogado. Se você não estiver dentro de uma consultoria, o trabalho de registro de marca em si não é obrigatório que a pessoa seja advogado para fazer, certo? Alessandra, qual é a outra demanda da advocacia consultiva digital que está em alta e que eu posso ganhar dinheiro fazendo isso? Essa sim é privativa de advogado. Eu vou falar para vocês a respeito do contrato entre especialista e lançador. Alessandra, o que é um contrato entre especialista e lançador? Nós estamos aqui, eu estou batendo nessa tecla há muito tempo, que um dos principais nichos de atuação para o advogado é o infoproduto, ou seja, os produtos que estão sendo vendidos na internet. Essa área cresceu muito depois da pandemia, então os infoprodutores cresceram muito. Pode ver que com certeza você conhece alguém que está vendendo alguma coisa na internet. Eu achei engraçado esses dias que eu fui fazer o cabelo e aí a minha cabeleireira disse: eu tô com um curso na internet que eu ensino a fazer alongamento. Então eu falei: nossa, que legal, você é uma infoprodutora? Eu sou. Você tem um lançador? Tenho, meu lançador que coloca meus cursos na internet. Você tem um contrato com ele?
Aí ela falou, nossa, eu preciso de um contrato? Falei, precisa. Qual que é o combinado de vocês? Ah, todos os cursos que a gente vende, a gente paga os custos, eu tenho direito a 50%, ele tem direito a 50%. Eu falei, então, você precisa de um contratinho para regular isso. Então, os infoprodutores, eles estão muito mais próximos de nós do que nós imaginamos. Veja só, minha cabeleireira é uma infoprodutora. Eu sou uma infoprodutora. Então, muitas pessoas passaram a oferecer produtos e serviços na internet. E essas pessoas são chamadas de infoprodutores. E geralmente essas pessoas precisam de agências ou de lançadores que coloquem os seus produtos na internet e que façam esses produtos chegarem até o público-alvo, chegarem até o cliente. Esse modelo de negócio é um modelo de negócio bastante lucrativo e cada vez mais comum. E eles precisam muito de advogados que orientem e ajudem a regular esse modelo de negócio. O principal item desse modelo de negócio é exatamente o contrato entre o especialista e o lançador. Olha só, eu trouxe uma tela aqui para falar quais são 3 cláusulas super importantes entre o contrato do especialista e o lançador. Falei, Alessandra, mas eu nunca ouvi falar disso. Do que se trata? Tem gente que acha, nossa, infoproduto, infoprodutor. Gente, são coisas que são vendidas na internet. Eu aposto que todas as pessoas que estão aqui, pelo menos uma vez na vida, já comprou um curso na internet. Não comprou? Quem é que fez esse curso? Um especialista, que é a pessoa que conhece o tema que está sendo tratado, e um lançador ou uma agência que vai pegar esse conteúdo do especialista e fazer chegar até o público-alvo. Essa junção do especialista e do lançador precisa de um contrato para amarrar esse negócio. Mesmo porque às vezes você lança um infoproduto e dá muito certo no primeiro lançamento, você já consegue uma venda gigantesca. Precisa de um advogado para dizer como é que vai recolher imposto, quem é que são os prestadores de serviço, fazer o contrato desses prestadores. Mas o principal desse modelo de negócio é o contrato entre especialista e lançador. Eu trouxe uma imagem sobre isso também. Eu já estou cheia de imagens, porque eu quero deixar todas as dicas para vocês e quero que vocês consigam desenvolver essas coisas que nós estamos falando aqui, que nós estamos entregando gratuitamente para que a sua advocacia tenha um plus, para que você consiga oferecer um negócio diferente para o teu cliente, para que você consiga entender um pouco desse mercado. Olha lá, 3 cláusulas importantíssimas no contrato entre especialista e lançador. Primeiro deles que eu quero comentar com você é a exclusividade. Então vamos supor que você tenha uma especialista que seja da área de nutrição. Vamos pegar essa área que está em alta. Eu gosto de falar dessa área, né? Tem um monte de gente trabalhando com isso. Vanessa Rangel, a Maíra Cardi, todos são exemplos de infoprodutores. Então, a Vanessa, por exemplo, ela é nutricionista e ela se une com outros profissionais e oferece um plano que vai juntar exercício, nutrição, tudo para que haja emagrecimento. A Maíra também tem uma empresa e ela trabalha com profissionais específicos que oferecem um plano para que a pessoa emagreça. Percebam vocês que elas são as especialistas, elas que vão dizer o que a pessoa tem que fazer para emagrecer, elas que vão fazer as lives, elas que vão divulgar o conteúdo. Só que elas precisam de pessoas que façam esse curso chegar até o público-alvo, e esses são os lançadores. Então, a primeira coisa que você precisa prestar atenção num contrato entre especialista e lançador... vamos pegar o exemplo da minha cabeleireira, né? Ela faz alongamento de fios, né? O meu não é alongamento, tá? É natural. Mas ela faz alongamento. Vamos supor que ao invés de ter o cabelo aqui, eu quisesse ter o cabelo aqui. Ela faz. E ela ensina outros cabeleireiros fazerem alongamento. E ela manja muito de alongamento, né? Só que ela não manja nada de marketing digital. Ela não manja nada de encontrar cabeleireiros que queiram aprender a fazer alongamento. Então ela se uniu com um lançador para fazer isso. Quando eu perguntei para ela, Lu, como é que você faz com o seu lançador? Ela falou, a gente paga os custos de tráfego, do material, do design e tudo mais.
e o restante a gente divide. É só isso que eu tenho que pensar? Não, eu tenho que pensar. Perguntei para ela, quantos alunos você tem? Ela falou, eu já devo estar com uns 300 alunos. Percebe que é um negócio rentável? Eu já devo estar com uns 500 alunos. Olha só, eu estou tratando de um movimento grande aí de valores. Eu preciso regular isso para não ter problema entre as partes. Primeiro item que eu tenho que discutir, exclusividade. Esse lançador pode lançar outras cabeleireiras que também façam alongamento ou só a minha cabeleireira? A princípio eu imagino que o contrato entre eles, ela diga, olha, só que você só pode lançar o meu curso de alongamento. Porque como é que ele vai lançar ela e uma outra concorrente? Percebe que são interesses colidentes? Então precisa ter uma cláusula de exclusividade. Olha, enquanto você estiver lançando o meu curso de alongamento de fios, você não pode lançar uma outra cabeleireira que faça a mesma coisa. Concordam? Concordam. Lógico, isso é a lógica do negócio. Por outro lado, ele que é o lançador também vai dizer a ela, olha, você que é a cabeleireira e que tem o know-how, também não pode fazer material para uma outra pessoa te lançar ao mesmo tempo. Então nós vamos fechar entre nós. Você é minha especialista, eu sou o seu lançador. Nem você pode mandar material para um outro lançador e nem eu posso lançar uma outra especialista, concordam? Sim, cláusula de exclusividade, importantíssimo. Tem que ter no contrato entre especialista e lançador. Porque é muito comum assim, às vezes a especialista não é conhecida. Aí ela lança um produto no mercado que dá muito certo, ela aparece. Tem um monte de lançador ali de olho nela. Que, nossa, essa pessoa é boa. Eu também queria lançar ela, eu também queria lançar ela, eu também queria lançar. Então, quem lançou ela a primeira vez tem que ter a garantia que ela vai continuar trabalhando com ele. Ou vai pagar uma multa de rescisão contratual. Do mesmo modo que a especialista que está fazendo aquele monte de material tem que ter a garantia que o lançador vai continuar lançando os cursos dela. Eles fecham ali, naquele modelo de negócio. Então, cláusula de exclusividade, super importante. Outra cláusula super importante para esse negócio é a cláusula de não concorrência. Alessandra, eu sempre posso utilizar a cláusula de não concorrência? A cláusula de não concorrência é muito controvertida. Eu poderia falar aqui horas sobre cláusula de não concorrência. Você tem que analisar muito qual é o produto que está sendo feito naquele contrato. Se é um produto com total novidade, eu posso impedir que a pessoa lance outro produto igual depois que ela rescindir esse contrato comigo. Tá? Aí eu tô falando de um produto que está registrado, que tenha uma novidade tal que se a pessoa fizer igual é uma réplica. Eu posso usar uma cláusula de não concorrência. Olha, se a gente sair desse nosso contrato de sócios aqui, você não pode criar uma réplica desse produto porque ele foi criado em conjunto. Então, ou a gente vai explorar em conjunto ou não pode fazer uma réplica. Posso? Posso. Se for um modelo de negócio que não tem essa novidade toda, eu vou ter um pouco mais de dificuldade, porque pensa comigo, se eu pegar esse especialista que faz alongamentos de fio e falar pra ela, olha, você não pode fazer mais cursos de alongamento de fio porque você fez um curso comigo, ela vai dizer, ok, eu vou viver do quê? Eu só sei fazer alongamento de fios. Então eu tenho que analisar a característica. É claro que ela não pode sair e montar um outro curso igualzinho, mas se o que ela faz é da essência do negócio, eu também não posso ter uma proibição total de criar um outro curso sem uma contrapartida financeira. Alessandra, e se houver novidade, se ninguém fazer daquele jeito, se a gente fez uma fórmula específica, aí eu posso colocar uma não concorrência para que a pessoa não replique o modelo de negócio, porque é um modelo de negócio inovador. Então aí eu preciso analisar a característica específica daquele contrato que está sendo feito entre os sócios, tá? Mas a cláusula de não concorrência, sempre que couber, ela é muito bem-vinda nesse tipo de contrato, porque o negócio principal para ser feito, ele é difícil, mas depois que ele está feito e estruturado, replicar é fácil, né? Sabe aquela ideia de que ninguém cria, só copia? É isso que a gente tem que tentar vedar ao máximo. Então, se a natureza do negócio permitir uma cláusula de não concorrência,
Coloquem sim, sem dúvida nenhuma, desde que haja adequação, ela é muito bem-vinda. Eu já consegui fazer várias negociações em contratos entre lançador e infoprodutor para, por exemplo, quebrar a cláusula de não concorrência. E aí como é que a gente quebra a cláusula de não concorrência? Pagamento de multa. Então você consegue restabelecer muitas vezes aquela relação justamente com uma cláusula de não concorrência. A pessoa sabe que se ela sair dali, ela não vai poder replicar o negócio. Essa é quando a pessoa quer sair para ganhar sozinha, sabe? Vocês construíram um negócio junto, a duas mãos, aí a pessoa diz, agora que já tá toda a base construída, se eu replicar isso, eu ganho sozinha. Então, a cláusula de não concorrência garante que isso não aconteça, tá? E o último item que eu quero dizer que você tem que prestar muita atenção num contrato entre especialista e lançador é o tempo de contrato que você vai estabelecer. Você tem que estar com os olhos voltados para o tempo de retorno do negócio, que nós chamamos de ROI. O que é o ROI? É uma sigla em inglês que vai falar a respeito do retorno do investimento. Então, quando você tem um contrato entre especialista e lançador, tanto o especialista dedica muito tempo a esse negócio produzindo conteúdos, quanto o lançador dedica muito tempo a esse negócio produzindo um network, produzindo uma rede, um banco de leads que sejam leads, que nós chamamos de leads quentes, né? Que sejam leads de pessoas realmente interessadas naquilo. Então ele cria todo um sistema de vendas no ambiente virtual. Então tanto um quanto o outro dedica muito tempo e muito trabalho a esse negócio. Então qual é o tempo de contrato que eu tenho que estabelecer entre especialista e lançador? O tempo necessário para que eles tenham o retorno do investimento. Alessandra, mas ninguém entrou com dinheiro, cada um entrou com o seu trabalho. É o tempo de retorno do trabalho que foi investido, porque isso é mensurável, isso tem valor econômico. Então, em um ano, a gente vai fazer 5 lançamentos, e nós entendemos que o trabalho que foi investido aqui, tanto de uma parte quanto o outro, vai remunerar o investimento que foi feito, ainda que seja em termos de trabalho. Então, ok, 1 ano. Você vai dizer, não, 1 ano não é suficiente para maturar um negócio digital, precisa de pelo menos 2 anos para a gente ter o retorno desse investimento. Então, aí você vai lá e vai estabelecer 2 anos para isso. Então, exclusividade, não concorrência e tempo de retorno do investimento são 3 pontos importantíssimos no contrato entre especialista e lançador. E essa é a segunda demanda da advocacia consultiva digital que dá para você investir para ganhar dinheiro. E qual é a terceira, Alessandra? A terceira, já que nós estamos falando de mercado digital, todo mundo que tem um e-commerce, todo mundo que tem um negócio na internet, todas as empresas da internet precisam de termos de uso e política de privacidade. Alessandra, precisa de LGPD também. Precisa de LGPD também. Hoje eu vou dar uma dica específica sobre termos de uso e política de privacidade. Olha quanto conteúdo já tem nessa aula. Eu fiz até os posts para vocês conseguirem acompanhar. Então olha lá, vou compartilhar agora falando um pouquinho de política de privacidade e termos de uso. Eu fiz questão de dar todas as dicas para vocês, para que vocês consigam replicar os conhecimentos. Vamos falar primeiro de política de privacidade. Alessandra, para que serve uma política de privacidade? Eu coloquei aqui o ponto central. Apresentar com transparência o que ocorrerá com os dados pessoais, apresentando como ele pode acessar, como o cliente pode acessar, retificar, solicitar a exclusão de dados, transferir, limitar ou se opor ao tratamento que o site está indicando e ainda retirar o seu consentimento. Muitas pessoas, depois da LGPD, começaram a dizer é proibido captar dados pessoais. Não é proibido. Você simplesmente precisa de uma política de privacidade adequada e precisa que o usuário dê o seu aceite naquilo que você está propondo para ele. Então, quando ele entra no seu site, se o seu site tem cookies, se o seu site acompanha o caminho que ele está fazendo, onde ele está clicando, você precisa, primeiro, ser transparente o suficiente para dizer para ele que isso está acontecendo. Segundo, dizer se ele permite que você faça esse tipo de tratamento. Terceiro, dizer a ele, se ele não quiser, como é que ele evita que isso aconteça.
como que ele vai dar o consentimento, como ele vai retirar o consentimento se for necessário. Então todas essas informações precisam estar na sua política de privacidade. Então você vai dizer para ele, olha, quando você entra no meu site, eu pego essa informação sua. Eu também pego a informação de onde você está clicando. Eu também pego o seu e-mail. Eu também, aí eu peguei tudo isso, eu faço o que com isso? O seu e-mail eu vou utilizar para te mandar a oferta. O caminho que você fez no meu site, eu vou utilizar para personalizar a sua experiência dentro do meu site. E para todas essas coisas, a pessoa precisa dar um aceite específico. Então você está explicando com o princípio da transparência, que é um dos principais princípios da política de privacidade, o que é que está acontecendo com ela dentro daquele seu ambiente, percebe? O seu site é o seu ambiente, é onde a pessoa está caminhando, é uma projeção do meio físico. Da mesma maneira que eu ia até uma loja física e saía andando e olhando as vitrines, e aí tinha um vendedor atrás de mim para ver o que eu estava olhando e dizer, olha, mas você também não quer isso? Olha, mas você quer que eu pegue um número assim? Mas você viu aquele modelo? Sabia que nós temos o... Isso se transporta para o ambiente digital, só que quem faz isso agora são mecanismos, né? Mecanismos de tecnologia, né? Por exemplo, os cookies que analisam onde você está clicando para dizer, olha, se você clicou aqui, você pode ter interesse nisso também, olha, eu posso personalizar isso para você, só que você precisa querer isso. Eu costumo brincar, se você procurar alguma coisa na internet, você coloca lá numa pesquisa do Google geladeira. Todo lugar que você vai na internet, você vê geladeira. Se você entrar no Google, você vê geladeira. Se você entrar na sua rede social, você vê geladeira. Se você entrar num bate-papo, você vê geladeira. Onde você entrar, você vai ver a geladeira. Você tem medo até de abrir o armário e aparecer uma geladeira lá, um anúncio de uma geladeira. Então, o que está acontecendo ali? Esses mecanismos de tecnologia estão identificando os seus passos para te oferecer algo adequado à sua necessidade e que talvez você esteja precisando, mas você precisa autorizar. Vai dizer, mas eu não queria que ninguém me mostrasse nada. Ok, então você vai indicar que você não quer. Você tem que ter a liberdade de indicar que você não quer. Não, mas eu quero, porque eu quero que eles me mandem o que está mais barato, o que está dentro da minha possibilidade, o que tem a ver com o meu perfil. Ok, então você autoriza. E aí as pessoas fazem isso. Tá? É isso, para isso que serve uma política de privacidade. Nossa, Alessandra, mas eu nunca tinha pensado desse ponto de vista, porque eu sempre pego lá uns modelos, eu leio um monte de coisa e não entendo direito o que está escrito. É isso, tá? Então, princípios básicos, transparência e finalidade. Qual é a finalidade? Você tem que dizer exatamente para a pessoa para que você está guardando aquele registro. Para que você está fazendo aquilo? Olha, a finalidade de pegar essa informação sua é essa. Eu tenho vários empresários que chegam para mim e dizem, Alessandra, você pode fazer uma política de privacidade assim que eu possa pegar até a alma da pessoa? Depende, se ela quiser. Se ela quiser entregar a alma, ok. Se ela não quiser, nada feito. Ela tem que saber exatamente qual é a finalidade daquela utilização de dados, e ela tem que estar de acordo com isso. Se ela não tiver de acordo, nada feito. E aí a LGPD está batendo forte, né, gente? Então precisamos tomar muito cuidado com relação à política de privacidade, principalmente quando envolver dados pessoais, certo? Então, esse é o objetivo da política de privacidade. Alessandra, e os termos de uso? Eu nunca sei a diferença de política de privacidade e termos de uso. Vamos lá, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma explicação técnica, né? Já viram a explicação mais técnica, que é essa? Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Então, a política de privacidade vai falar como você vai tratar os dados, as informações que você tem sobre as pessoas que estão caminhando ali no seu site, caminhando no seu local, né, na sua empresa, no seu e-commerce, no seu local, que não é um local físico, mas que é um local digital. Então, princípios. Transparência e finalidade são dois importantíssimos. E os termos de uso? O termo de uso é, olha, coleguinha, como é que você vai usar esse nosso ambiente? O que você pode fazer, o que você não pode fazer, quais são as suas obrigações, quais são as minhas obrigações, quais as vantagens que você tem, quais as vantagens que você não tem. Mas eu trouxe aqui também os itens dos termos de uso para vocês. Então, olha lá. Estão conseguindo enxergar? Eu já não tô... aumentou minha imagem, diminuiu, eu não sabia. Todo dia a gente aprende coisas aqui, né? Eu já não tô conseguindo enxergar bem, espero que vocês enxerguem daí, só dá um print e aumentar. Então, lá no comecinho vocês têm breve descrição dos serviços do produto ou serviço,
né? Então, termos de uso é para mostrar para a pessoa como é que ela vai se portar naquele ambiente, o que ele oferece para ela. Então você vai falar um pouco do seu produto, do seu serviço. Você vai falar quem é que pode utilizar aquilo, né? Se a pessoa precisa ter, se é para criança, se é para adulto, qual é a capacidade civil ali que precisa ter para utilizar aquele serviço. Depois você vai falar a respeito das responsabilidades, tanto de quem fornece o produto quanto de quem está utilizando aquele produto. Depois você vai falar, não consigo aumentar, ai que triste, a pessoa coloca uma letra pequena para não consegue ler. Depois você vai falar sobre propriedade intelectual e direito autoral. Então você vai dizer que não pode que não pode replicar, que não pode citar sem mencionar a fonte. Você até pode citar, coleguinha, mas tem que dizer de onde você tirou, porque isso aqui tem direito autoral, tá protegido, tem marca registrada e assim por diante. Você vai citar palavras-chave da política de privacidade. A pessoa ceguinha, gente, tô ficando velha. Palavras-chave da política de privacidade que tem que estar em conformidade com os termos de uso. Então, o princípio da transparência e da finalidade precisam ser observados. Você vai falar o preço e a forma de pagamento do seu produto, né? Os termos de uso, geralmente, eu estou ofertando alguma coisa para a pessoa, pode ser a título gratuito ou oneroso, tem que ter termos de uso do mesmo jeito, tá? Você vai falar das informações sobre pagamento, você vai falar sobre as informações de garantia, você vai falar sobre os direitos de troca, você vai falar sobre direito de arrependimento. Todas as vezes que você oferece um produto ou serviço na internet, é considerado uma venda fora do estabelecimento comercial. Sendo uma venda fora do estabelecimento comercial, você precisa dar à pessoa o direito ao arrependimento, que está lá no 49 do Código de Defesa do Consumidor. O que o direito ao arrependimento faz? Ele dá 7 dias para que a pessoa se arrependa da compra que ela fez, daquele produto ou daquele serviço. E se ela se manifestar no sentido de não querer mais aquela prestação, você tem que devolver tudo que ela pagou. O quanto antes. O código não traz um prazo razoável seria no máximo 30 dias. A gente até orienta quem vende cursos, quem vende mentorias, que a pessoa não deve retirar o valor lá do aplicativo antes de se cumprir os 7 dias, porque é como se fosse uma condição resolutiva. Se a pessoa resolver se arrepender, ela tem que ter o dinheiro dela de volta. Pode ser que várias pessoas se arrependam ao mesmo tempo, e aí se você vai pegando o dinheiro e vai usando, você não tem como fazer essa devolução. Então, o negócio está aperfeiçoado depois de cumprido esse prazo, que você tem certeza que a pessoa não vai mais se arrepender, porque esse prazo é decadencial. E aí a gente também orienta os nossos clientes a não liberar todo o curso de uma vez só, porque a pessoa pode usar de má fé, entrar, fazer todo o curso e depois querer se arrepender. Isso não é bacana. Embora o Código de Defesa do Consumidor privilegie e proteja o consumidor, ele não pode usar de má fé. O código não dá guarida para má fé. Então a gente também toma esse cuidado de orientar os empresários nesse sentido, certo? Então esses são os termos de uso e os seus principais pontos. Muito bem, então hoje nós falamos a respeito de 3 demandas da advocacia consultiva digital. Teve conteúdo, um monte de conteúdo. Eu fiz questão de trazer as imagens, porque depois, se você quiser assistir novamente essa transmissão, você consegue assistir novamente, você consegue dar print nas imagens para você guardar, porque a ideia é que você assista a jornada comigo todos os dias ao meio-dia. Ela é totalmente online, totalmente gratuita. O esquenta da jornada da nova era das consultorias jurídicas. Então, nós temos uma semana de esquenta para a jornada vai ser semana que vem. Então, nesse esquenta, você já vai ter muitas informações importantíssimas sobre a jornada e vai conseguir aplicar no seu dia a dia na prática. É isso mesmo, aqui a gente não vai reter nada, vai ter dicas todos os dias. Então eu quero chamá-los a nos acompanhar nesse esquenta para a nossa jornada, a nova era das consultorias jurídicas. Hoje nós falamos de 3 demandas importantes na advocacia consultiva digital e que você pode utilizar
para ampliar o faturamento do seu escritório, que é o registro de marca, o contrato entre especialista e lançador, termos de uso e política de privacidade. A Dani tá falando muito produtivo, muito grata. Eu que agradeço, Dani. Amanhã estaremos aqui novamente. Todos os dias vai ser ao meio-dia, falando sobre temas importantes da advocacia consultiva digital. E eu quero você aqui comigo, aprendendo e aplicando na prática e mudando a realidade da sua advocacia. Um beijo grande para vocês, uma excelente semana e até amanhã ao meio-dia. Eu espero por vocês. Tchau, tchau!